Covil de Monstros aqui pra vocês na Rádio Geek com o monstrão no 3D, Igor Cato. Igor Cato, pra quem não conhece, recentemente esteve trabalhando para God of War, que recebeu agora o jogo do ano, cara. Igor, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, da gente ter se encontrado aqui finalmente, na Comic Con. né? Exatamente. Faz tempo que tá pra fazer isso aí. E para começar o programa, aquela perguntinha costumeira já do programa. Como você começou na incrível arte da escultura? A incrível arte da escultura? Eu acho que como quase todo mundo, né? Tipo, a minha trajetória foi basicamente na Méliès ali, né? Onde tive todo o contato com 3D, com escultura, conheci o Alex e tal. Mas assim, quando eu comecei a estudar, eu não tinha pretensão, eu vou aprender 3D para ser character arts ou alguma coisa assim, né? Você começou estudando por curiosidade comecei mesmo? Porque eu vi no YouTube e eu falei, eu quero aprender a fazer animação, Disney, Pixar, essas coisas. Uhum. E era muito ignorante, né? Ignorante que eu digo assim, não sabia nada, né? Então eu fui realmente com a cabeça na escola para aprender tudo, né? Então como a gente não tinha tanto acesso às coisas, né? Assim, não tinha tantos vídeos no YouTube de escultura ou de animação ou de qualquer coisa, você via só pequenos trechos de desenhos, né? Então era aquilo ali que me inspirava, né? E aí na Méliès foi quando eu comecei a ter aula de animação, textura e render, modelagem, tive todo o processo de pipeline, né, de escultura e tal. Sim. E aí depois de 6 meses de curso, que teve a parte do curtas e tal lá. Então aí você eu chegou a fazer o Voyage. E aí depois o pessoal da esquerda vai pro curtas e o pessoal da direita fica aí pra demo de modelagem. Aí eu fiquei pra demo de modelagem. Porque também o time era bom, né? O time não, eu já tô acostumado a falar time. Mas a equipe da Méliès, a equipe. Não, eu falando a galera de estudante mesmo, né? Sim. Os alunos, né? Sei. Porque minha turma era do Caio, minha turma era do Fábio. Fábio Paiva. Fábio Paiva, que já teve no Covil de Monstros, Caio aí. Fantini, que está recusando o convite. Mas daqui a pouco ele vai. Daqui a pouco ele vai. Então, assim, era um time bom, assim. E tinha uma galera que o pessoal não conhece, mas, assim, era um pessoal muito... O Mike, que é um japonês que faz rig pra caramba. Acho que... Não sei se ele tá trampando ainda e tal. Mas era muito bom. Tinha o Will também, que pinta... O Will, eu não lembro sobre o sobrenome dele, mas o Will que pintava, sabe? Que pinta. Puxa vida. Bom, enfim. Mas pinta pra caralho também. Tinha muita. A turma inteira era muito boa, né? Só monstrão na sala. Só né? monstrão. E aí de modelagem era Jurassic Park rolando. Pra dar aquela inspirada na galera. Mas eu era o piorzinho, né, na turma, né? Porque eu era o que tinha menos contato. Né? Porque o Caio já. Acho que 2 anos ou 1 ano antes fazia curso de Fontaine com o Alex. Certo. Já tinha feito outros cursos de desenho e tal. O Fábio também já vinha de outros cursos e tal, então ele já tinha uma base que eu não tinha muita, né? Entendi. A minha base era só daquele ano lá, né? Então até eu pegar no tranco demorou um pouco, né? Mas depois aí fica tudo nivelado, né? Mas foi bem na hora, assim. E aí, você chegou a dar aula na Méliès também, né? Cheguei a dar aula na Méliès também. Isso foi logo depois do curso? Não. Aí depois eu fiquei uns 2 anos sem trampo. Aí, ó, 2 anos sem trampo, galera. 2 anos sem trampo, mas aí é porque realmente, como eu te falei, né? Como o meu contato ainda era muito do zero, né? Então eu tinha que estudar muito ainda, né? Tinha o portfólio que eu saí da escola... Era legal, mas não era ainda o profissional, se comparado com dos outros moleques, não era ainda muito bom. Então eu tive esse período de 2 anos aí, até realmente começar a destacar mais no fórum. Mas assim, foi 2 anos que eu fiquei sem trampo, mas 2 anos que eu não parei de produzir. Você ficou estudando então? Fiquei estudando. E aí foi onde teve toda a diferença, né? Realmente. Certo. Né? Então você usou desse seu tempo ocioso, vamos dizer assim, para estudar. Para estudar.
exatamente. E aí veio o convite pra você dar aula na Melier? Foi isso logo Não, depois disso? aí depois eu trampei no Midinho Pequeno Missionário. Ah, não. Primeiro eu trampei num estúdio que chama Glass Cinema, A Glass, sim. que fez historietas assombradas para crianças mal educadas, e também teve um outro que fez o Baú do Lu. Mas eu trampei pouco tempo lá, trampei um contrato acho que de 4 meses. Certo. Aí quando era para renovar, eu recebi proposta dessa empresa gospel, que fazia o Midinho Pequeno Missionário, hein? Que era um desenho 2D. Certo. E a gente modelava os cenários. Eu tive a oportunidade lá dentro de entrar em alguns projetos de curtas metragens, tudo gospel, né? Tudo bíblico. Mas eu cheguei a modelar alguns personagens lá, tal, mas assim, foram projetos que não viraram, né? Mas o carro-chefe mesmo era cenário, fazer carrinho, cartoon, tudo essas Mas coisas. tudo isso no 3D? Tudo no 3D. Então fazia o certo. cenário no 3D, a gente setava a câmera com os diretores, mandava pro render, aí eles tiravam vários shots da cena Sim. e depois inseriam o 2D, né, dos personagens. Ah, tá. Só os personagens eram 2D, então. Só os personagens legal. eram 2D, né? O que eu fiz de character foi era um projeto de um curta que depois não virou. Entendi. Então, mas foi legal que eu Sim. continuei modelando e ganhava Experiência, né? Mas foi muito legal que eu conheci muitos animadores 2D, né? Ah, legal. Galera que trampava na Maurício de Souza. Muito pessoal bom, assim, né? Entendi. Então, e assim, eu sempre trocando ideia com eles, aprendia, mostrava trampo, eles mostravam. Então, assim, sempre fui tendo respeito com eles, né? Então, isso daí, pra mim, foi... Caraca, velho. Aí, depois disso, eu recebi proposta pra Melis. Ah, entendi. Pra começar a dar aula lá e tal. Você foi pra qual curso? Eu fui pro Voyage, Fontaine Digital e o... Puta, como é que era o outro? Que era de 3D? Era... Nossa, esqueci agora. Transmutação. Transmutação, ok. E era o Transmutação. Eram esses três Era aí. só de modelagem 3D Só de modelagem mesmo, né? 3D, né? E aí na Melier você ficou quanto tempo lá? E aí na Beleza eu voltei a trabalhar com o Caio. Aí eu fiquei... Sim. Aí eu e o Caio a gente dava aula no Fontaine de sábado. E aí transmutação durante a semana, tal, essas coisas. Entendi. Experiência de dar aula, você acha bacana? Eu Como é que foi? aprendia pra caramba, porque tinha... Porque assim, quando você faz, na sua cabeça é muito lógico, né? Sim. Você faz, vai fazendo. O problema é quando você tem que explicar o que é fácil pra você na sua cabeça. Então, eu aprendi muito porque assim, eu comecei a falar, não, como é que eu vou ensinar essa técnica? Então aí eu começava a pensar de algumas maneiras, entre aspas, fáceis, né? Didáticas. Né? E aí, pensando nessas maneiras, eu mesmo aprendia mais coisa, porque eu falava, prestar atenção em algum volume no rosto que antigamente eu não pensava. Certo. Então eu aprendi muito, cara. Eu aprendi muito dando aula. Foram aquela, quase né? 2 anos. Quem ensina, aprende, né? Quem ensina, aprende. Eu aprendia muito, assim. E principalmente ferramenta, algumas coisas até que alunos perguntavam. Então tinha que... Certo. E aí, logo depois disso, rolou aí aquele... Pra Zombie. Pra Zombie? Foi pra Zombie. Aí depois Aí na Zombie foi aonde o Igor virou hominho. Conta um pouco, como é que foi isso? Não, porque lá é publicidade mesmo, a Zombie tava começando. Certo. Né? Tanto é que a entrevista minha com o Paulo foi na casa dele, não tinha... A Zombie, tipo, tinha acabado... O Paulo tinha contratado o prédio poucos meses. Assim, certo. Né? Então eu negociei com ele na mesa da casa dele lá. Né? Isso o Maurício Sampaio também tava na... O Mal. Mal. Só que eu fui primeiro, né? Eu acho que ele fez a entrevista primeiro que eu, mas aí eu comecei a trabalhar primeiro, depois ele foi. E aí, assim, era a empresa começando, a empresa precisa mostrar serviço. Aí você sabe vai como dar 100%. Vai dar 100%. E aí começou eu, o Mal e o Paulo. Eu e o Mal fazia modelagem dos personagens. E o Paulo renderizava. E aí a gente começou a fazer peça para Cannes para fazer portfólio. Caraca. E vai. Só que assim, naquele modo... Hard, né? E aí são as peças mais loucas possíveis, né? Até já falei numa outra entrevista que teve uma peça mais difícil que eu fiz, foi um liquidificador de areia, que tinha que um liquidificador, tinha que juntar mergulhando na areia.
Era uns bagulho, e aí fazia uns floquinhos, mano, Caraca, era muito, velho. muito, tipo, treta, né? E aí, tá assim, muita peça com muitos personagens. Certo. Teve uma peça que a gente fez com camadas de pele que tinha que ter, sei lá, mais de 100 personagens. Caraca. Então você acaba aprendendo a otimizar o seu tempo. Qual peça que eu tenho que dar mais foco, qual peça que eu tenho que dar menos foco. Aí mesmo as peças que você dá menos foco, ela tem que ficar bonita. Entendi. Então aí você aprende a falar, eu tenho 100 personagens pra fazer numa semana. Tipo, todos os 100 personagens não dá pra ficar 100%. Aham. Então aí você monta, você aprende a montar e fala assim, ó, esse personagem só vou modelar pro ângulo da câmera, esse personagem aqui vou modelar pros O três. famoso migué, né? É, o famoso Tipo, não precisa migué. ficar pronto todas as costas, vai ficar sem as costas mesmo. Exatamente. Vai que vai, né? E vai que vai. Então você aprende a meio que desapegar, né? Por isso que eu falo que foi aí aonde eu virei o hominho mesmo, porque foi... E assim, e pegar todo tipo de projeto, né? Porque às vezes o character designer, né? Sim. Ele só estuda personagem, aí chega na hora de fazer publicidade, O famoso vamos ver, né? vamos ver, chega e fala, tem que fazer uma escova de dente foda, realista aí. Aí o cara não sabe fazer cheio de escova de dente, aí o cara não sabe modelar um hard surface legal, tá? Então assim, tem algumas coisas assim que... Sabe quando você estuda pra prova e não caiu nada do que você Exatamente. estudou? É meio que publicidade é Você isso se aí. prepara tudo pra aquilo e não cai nada disso na prova. Exatamente. Então foram quase 4 anos e meio aí, trampando na zona, né? Eu cheguei a ser coordenador lá, tudo. Ah, certo. E... Vocês começaram com 3, tava vocês 3, né? nós 3, aí depois acho que disso... depois de uns 6 meses, a gente falou, pô, a gente precisa de um cara de render também, mas principalmente pro Paulo, que era o dono, pra facilitar, que ele precisava fazer outras coisas, né? Não só render. Aí veio o Sandro Grassetti lá, Certo. O começou a trampar Sandrão lá, também o Sandrão dava aula na Melier. também dava aula na Melies e aí começou a trampar pra caralho, cara. Entendi. Trampando. E foi dando tudo certo, mano. Caraca, velho. E foi. E aí, hoje a Zoom tá gigante, né? Sim. Eu vou até a outra semana lá visitar lá o pessoal. Legal. Lá, Um abraço pro pessoal da Zombie aí. E quando surgiu o convite de você ir pra fora do país? Então, aí, isso aí, em paralelo à Zombie, eu conheci o Grassetti. Certo. O Rafael Grassetti. O Rafael Grassetti, porque tem o Sandro Grassetti e o Rafael Grassetti. E aí a gente começou a fazer vários freelas juntos, né? Principalmente na época que o Grassetti começou a pegar freela, era tudo muito novo, né? Principalmente parte de game, essas coisas, assim. A gente falava que sabia, mas muita coisa era meio que você aprendia apanhando, tipo, estudando mesmo, né? Dando as cabeçadas, Dando as cabeçadas, né? Então era um aprendizado muito grande. E eu fiz muito freela, eu perdi as contas de quantos freelas eu... Tipo, o Grassetti pegava freela e falava, quer rachar aí, vamos... Entendi. Você faz isso, eu faço isso e tal, e vai fazendo. E foi por isso durante anos, né? Aí ele foi pra BioWare, eu continuei ainda, ele também pegando freela e tal, e a gente fazendo freela junto. E quando ele foi pra Sony, sempre surgiu, na Sony San Diego, sempre surgiu a conversa de, se surgir uma vaga tal, eu queria que você viesse pra cá tal, porque... Pô, eu confio no teu trampo, tal, tudo. Legal. Mas assim, isso daí foi tipo quase 3 anos, né, de conversa. E foram várias vezes na trave, sabe? Tipo, porra, agora vai virar. Puxa Puta, vida. não virou. Não, fechou a vaga. Agora vai virar, não sei o quê. Até uma hora que virou mesmo. Que deu certo, né? Que deu certo, né? Porque muita gente, quando vai pra fora, é muito difícil você ir aplicando, tipo, de um outro país, indo, né? Aplica e vai, porque... Assim como aqui, qualquer empresa no Brasil, né? Sempre tem o QI, né? Tipo, o cara vai e fala assim, alguém conhece um modelador? Eu conheço um cara, ponto, já é um QI, né? Já tem uma indicação. Ele é gente boa? Então chama ele pra entrevista. Aí faz entrevista e tal e dá certo. No últimos casos que o cara fala, não achamos ninguém, vamos pegar alguém que aplicou e aí vai na sorte, né? Geralmente sempre a empresa opta por quem conhece. Sobre o processo de seleção deles, você pode contar um pouco pra gente como foi isso? O meu processo foi muito diferente por conta do... Como o Rafa conhecia muito o meu trabalho, confiava muito. Então, tipo, é ele que meio botou dele na reta, né? Certo. Falou assim, eu quero o cara, pronto, acabou. E aí o meu processo foi, tipo, tá aqui,
A gente gosta do seu trabalho, confiamos, tudo, Entendi. e-mail, proposta. E aí começou a papelada de visto, né? Então certo. eu fui uma exceção da exceção que não vai acontecer nunca mais. Né? É tipo, que tanto o Gilberto Magno e o Glauco não passaram por isso. É, tipo, eles tiveram que passar pelo processo. Certo. Né? O Gilberto e o Glauco e todos os outros que são contratados não tiveram o mesmo privilégio, entre aspas. Porque, assim, quando eu fui pra lá, meu inglês era super ruim, né? Certo. Então eu fui meio por conta do meu trampo mesmo, né? Tipo, Entendi. tanto é que quando eu cheguei lá no estúdio, a head do estúdio perguntou pra mim. Assim, era ruim, mas também eu consegui entender um pouquinho, né? Você conseguia manter uma conversação. Não manter, mas assim, entender um pouco, né? Tanto é que quando a head do estúdio chegou lá pra mim e falou assim, tudo bem, você tem algum problema e tal? Aí eu falei assim, o meu problema só, assim, com a arte, assim, fazer os negócios, não tem problema. O problema é com a língua, né? Ela falou pra mim, pra arte não há línguas, não se preocupa. Tipo... A linguagem universal é o trabalho. Meio que assim, tipo, faz o seu trabalho direito, que tá tudo certo. Entendi. Então, e aí foi indo. E aí o inglês depois eu fui aprendendo. Lá, a Sony pagou pra mim um curso? Um curso de inglês, legal, professora foi. cara. Então, assim, todo o suporte da empresa é super da hora, né? Mas, voltando no processo, a pessoa aplica, aí chamaram pra uma entrevista, faz a entrevista, fica lá o dia inteiro lá, passando por um monte de departamentos. Sei. Porque eu falo que, acho que toda empresa é assim, né? Não é só saber se o cara é bom, né? Sim. O cara tem que ser gente boa, tem que saber trabalhar em equipe, aceitar a crítica e tal. Então tudo isso, essas coisas são avaliadas. Aceitar né? a crítica, acho que isso é... Isso se o cara não aceitar a crítica ou não saber ouvir, é 50%, assim. Deixar o ego de lado e ouvir os caras que eles têm. E realmente, por isso que todas as indústrias lá de game funcionam assim, e funcionam bem, porque realmente o ego... Claro, sempre tem um ou outro que tem um ego, mas assim, não é uma coisa muito que nem eu vejo algumas pessoas aqui no Brasil falar, porra, esse diretor não sabe nada, esse não sabe nada, tipo, e aí você sabe alguma coisa, né? Então tem muito disso. Né? Querer teimar com quem sabe mais, ou quem tá num cargo que na verdade é só você pegar realmente e ouvir a pessoa. Se ela vai falar alguma coisa boa ou não, ouvir e fazer ou não. Certo. Não tem muito. E aceitar crítica e no meio da conversa, você fala, porra, não é mais legal assim? Aí você faz. Puta, mas não ficou bom. Então volta, sabe? Então, entendi. Porque a gente tem tempo pra fazer e desfazer, né? Certo. É isso que o pessoal às vezes acha, fala, pô, você ficou 6 meses no modelo. Não foi 6 meses no modelo. Foi, você faz um modelo em uma semana. Só que aí depois o resto é tudo alteração, né? Então... então assim, tipo... agora vamos pegar esse rosto aí. Puta, esse rosto aqui, você não acha que dá pra melhorar o queixo aqui e tal? Entendi. Tudo. Ou às vezes assim, sei lá, você tem uma ombreira. Puta, a ombreira não tá funcionando. Vamos arrancar e vamos colocar, sei lá, uma cotoveleira. Não sei, tipo, alguma coisa assim. Então tem um processo, isso de todas as indústrias, né? Não da Sony em específico. Faz uma peça e descarta às vezes, né? Entendi. Isso pra estátua também, né? Que na sideshow sim. Teve peça que eu fiz, que eu já mostrei já pra alguns amigos, assim, que eu fiz sketch de uns 20 sketches antes de começar a fazer a peça, né? Caraca. E assim, são 20 sketches meio que você já visualizando a peça inteira, né? Entendi. Então foi uma semana, 20 sketches, porque também é modelo rápido também, né? Certo. Então você faz 20 sketches, aí pro cara acertar, aí na hora que eu comecei a fazer, o cara falou, mas vamos mudar alguma coisinha aqui? Aí muda, entendi. E aí depois disso... Já aproveitando... O sketch é o principal. Né? Certo. Aproveitando, como é que... esse contato com a sideshow, como isso aconteceu? Tipo, foi por indicação? Nem eu sei. Não, porque... Boa. Porque eu falo, tanto nessa parte da entrevista não, de contratação, tal, eu sou o ponto fora da curva, porque eu não tenho liquidinho, na verdade eu tenho agora porque pro Green Card precisou, porque eles precisavam te obrigaram a montar um LinkedIn. Eles precisavam pegar meu currículo e tal, e ficava mais fácil pegar no LinkedIn. Mas eu não tinha LinkedIn, tanto é que meu LinkedIn tá lá só, God of War, não tem outras histórias.
Eu não tenho nada dessas coisas muito ligadas. Tanto é que eu só tenho Instagram, praticamente é ali que eu Certo. me viro bem, né? E a Sideshow achou, de repente popou lá o e-mail, Certo. né? Falou, a gente é a Sideshow. E tipo, eles se apresentando, eu falei assim, cara, eu sei quem é você. Eu mandei Eu assim, sei quem é eu a sei quem é Sideshow, né? você, não precisa. E aí o primeiro trabalho que eu fiz foi a Cheetah. Aquela do Cheetah, DC, né? da DC. Aham. Mas foi legal porque eles mandaram um concept, já tava fazendo muito igual o concept. Certo. Aí eles falaram, não, a gente quer puxar mais pro realista. E aí foi o lance do que acontece isso em quase todos os trabalhos de fora que eu tô fazendo. Às vezes eles fazem um concept, só que não é pra você, é difícil você seguir o concept exato. Deles. Geralmente quando vem pra você o concept é pra você ter uma ideia do que é. Entendi. Então eles te dão total liberdade de criação ali. Não de criar, assim, você segue mais ou menos que nem, você tem um cinto com osso ali, ou com uma caveira e tal, você tem que colocar uma caveira, mas Certo. se a caveira vai ser de um pássaro, ou se vai ser de um roedor, aí meio que Entendi. fica, né, depender de você, assim, não é... Se ficar bom, eles curtem, né? Então, assim, você pode ir um pouco além, mas, assim, sempre voltando um pouco Caraca, no que concept. legal, Né? cara. E também no jogo também tem isso daí também ajuda pelo Rafa também, porque Certo. confiar no nosso trabalho, né? Teve muita também liberdade De criação dentro do jogo mesmo. Dentro do jogo também. Mas pra Sideshow, por exemplo, foi super, Que legal, cara. super legal, assim. Dentro do processo, e até hoje, né? Dentro do processo de criação do jogo, eu sei que você não pode dar detalhes, mas assim, como rolava a conversa ali? Eu sei que o Rafa era o diretor, né, de personagem? De arte, de arte. de character. Como acontecia assim? Ele vinha com uma ideia geral para o personagem, para as coisas, e vocês pautavam isso, vocês chegavam numa... É tudo é que não tem não é um robô, mano. É que a galera pensa que é tudo robô, né? Na verdade, cada processo é diferente. Tem o concept, tem tudo. Mas às vezes puta, eu não gostei daquilo, vamos pegar de um outro... Porque eles fazem muito concept, né? Certo. Não é um concept só, né? Uhum. Então assim, puta, desse personagem tem esse concept, esse. Vamos pegar a cabeça desse, vamos pegar a cabeça desse. Eu gosto do corpo desse, vamos fazer aqui. Então Entendi. vai acabando Então você monta um Frankenstein, e aí desse Frankenstein você vai Mas, claro, vai trabalhar em cima dele outros concepts ainda, né? E isso daí é um dos processos. Outro processo... Mas isso também não é só no estúdio, isso... Certo. Parece que é uma tendência mundial ali, velho. Entendi. Tipo, você tem... eles estão preocupados mais com o produto final, né? Entendi. O que vai aparecer no produto. Porque, assim, às vezes, muita coisa a gente sabe, né? Que funciona no 2D e que não funciona no 3D. No 3D. Uhum. Então, é tentar adaptar. Por isso que eles sempre contratam já seniors, né? Certo. Caras que já são bons na área e sabem fazer, né? Porque aí também, assim, não quer só um robô que vai seguir exatamente o que tá lá no concept e tal. Entendi. Eles querem um cara que tenha notoriedade, né? Você acha que é por isso que muitos artistas brasileiros têm uma certa fama lá fora, por a maioria ser generalista? Sim, porque o que eu acho do Brasil é porque, assim, o brasileiro, ele precisa estudar muito mais para se destacar lá fora, né? Certo. Porque todas as empresas, elas só podem contratar sênior, né? E também ela tem que justificar, e ela tem que justificar pro governo o porquê que ela tá contratando um estrangeiro do que não contratar um americano. Entendi. Ou seja, a gente tá trazendo esse cara porque ele realmente vale a pena realmente trazer. vale a pena. É um cara que não tem aqui e só tem se eu tirar um outro cara de outra empresa e aí eu vou ter que pagar muito mais, sabe? Ou, tipo, tem que justificar de alguma maneira que você vale a pena pro governo. Caraca. Né? Que é uma coisa que... Tanto é que eu fui na entrevista do meu Green Card agora e o cara perguntou, o que você vai trazer de benefício pro nosso país? Tipo, o cara perguntou na lata, sabe? Então, tipo assim, principalmente hoje com o governo do Trump, os caras não querem qualquer um, sabe? Os caras querem realmente quem faça a diferença lá no país deles. Eu acho que daí tá certo mesmo, não tá...
não estão errados. Não, lógico, Eles querem o melhor do melhor, né? É que nem aquele. Puta, não sei qual que é o filme. Do Will Smith, né? Melhor do melhor, melhor. No mídia, entrevista no mídia. Então eu acho que eles estão certos. E por isso que eles fazem o que eles fazem ali, né? De jogos e tal. Então, e aí o que eu acho é o seguinte, o brasileiro, mesmo os que não sabem disso, inconscientemente, eles querem ter um destaque a mais, né? Certo. Então eu acho que estudam mais. Eu acho que o lance disso não é, sabe, se virar ou não, eu acho que estuda mais. Pra tentar, faz trampo pessoal, sempre tá fazendo, né? Então faz não deu nada no que postou, aí depois, puta, agora eu vou fazer um outro que vai dar destaque. Entendi. Aí não dá nada, aí vai, tipo, é a persistência, né? Exatamente. Então aí quando chega lá, pô, o Gilberto quando veio no estúdio, tipo, todo mundo já conhecia quase o trampo do cara pelos games que ele fez, então assim, tinha muita coisa legal sendo feita. Então assim, quando o brasileiro vai pra lá, ele já não vai como qualquer um, né? Ele vai como o cara, tipo, a galera já conhece, né? É porque o cara geralmente é um cara que pegou destaque. Porque assim, e aí é um cargo já importante, é um cargo sênior já, né? Não é um cargo júnior, né? Entendi. Porque júnior tem bastante júnior, né? Em todas as indústrias. Certo. Né? Então, e o júnior geralmente ele faz um anômalo lá da vida, qualquer escola ali, e o estágio do cara é num estúdio grande. Entendi. Então, às vezes, por isso que talvez o americano também não... Porque, assim, pra ele é como, sei lá, trabalhando numa GM da vida, uma Volkswagen, sabe? Como se fosse um peão, né? É um trampo ali, tá? E aí depois, aí muitos não tem um pensamento de ficar postando, né? Eles querem crescer dentro da empresa, tal. Tanto é que muitos, eles se preocupam muito em postar coisas do estúdio. Certo. Né? Tipo, depois que terminar o jogo, eu vou postar, tal. Porque o cara só tem aquilo ali, né? De portfólio. Entendi. Ao contrário, sei lá, da gente que... Puta, a gente tem os trampos que a gente fez no estúdio, mas a gente tem o trampo pessoal. Tem trampo que fez de freela. Então, entendi. Você tem muito mais coisa pra mostrar. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Cara, a gente tá chegando nos últimos minutos do nosso programa. Já quero agradecer demais por você ter aceito, de você estar aqui, de a gente ter conseguido conciliar a nossa agenda. E sempre nos últimos minutos eu peço para o convidado deixar uma mensaginha para os futuros monstrões da escultura. Cara, se você quiser dizer como o pessoal te encontra nas redes e sua mensaginha para os futuros monstrões. A mensagenzinha para os futuros monstrões é que estudem, porque a jornada é longa e cada vez mais tem um China estudando e ficando melhor. Né? Então, estuda, porque assim, hoje ainda mais como a tecnologia está muito mais avançada e algumas coisas estão mais fáceis do que a época que a gente começou. Então, para você se destacar é muito mais difícil. Então, você tem que se esforçar mais ainda para ser. Então, não desista, a jornada é longa e só estou começando. Tem que dar as cabeçadas mesmo, Tem que dar as cabeçadas. E aí, você me encontra no Instagram, né? Facebook quase eu nem abro. Certo. Então, no Instagram é o @IgorCato, CATTO, né? Certo. E é isso aí. Vai estar o link lá na página do Covil. Pessoal, esse foi o Covil de Monstros com o Igor Cato, monstrão no 3D. Eu sou o Tadeu Terra, no Covil de Monstros, aqui pela sua Rádio Geek. Pessoal, Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, pessoal. Falou, pessoal.